Obrigado pelo convite, Vislândio, para estar contigo aqui nesse podcast. Eu tenho um carinho muito grande pelo povo de Rondônia. Já tive a oportunidade de, desde 2016, retornar algumas vezes a esse estado, passando pela capital, algumas vezes, também em cidades como Vilhena, Cacoal, Belém de Moura, Ji-Paraná, e tenho um carinho muito especial mesmo. É um povo aguerrido, é um povo que traz um calor humano muito especial, que cuida da gente com muito carinho, e sempre que eu venho aqui é algo realmente que traz um sentimento de muita satisfação para mim. Que ótimo. Já provou a culinária típica aqui de Rondônia, Porto Velho? O peixe, o açaí? Então, o peixe já tinha comido, mas dessa vez ontem eu comi um peixe muito bom lá na igreja, né? O pessoal daqui consegue fazer uma culinária bem especial. Você está à frente desse Ministério de Jovens, hoje é o presidente da UMAD lá de Imperatriz, é isso? Isso, eu sou pastor de jovens, trabalho com esse ministério há 17 anos, acho que isso, 2008, né? Por mais de 15 anos, nós somos chamados para esse ministério de jovens. Comecei a trabalhar aos 25 anos de idade, embora sempre fui da igreja, praticamente nasci no Evangelho, e em 2008 o Senhor me chamou para cuidar da juventude. E de lá para cá a gente tem se aperfeiçoado, cuidando tanto dos jovens de Imperatriz. Também tive a oportunidade de liderar os 7 anos da juventude no Maranhão, ligado à nossa convenção. E hoje também estou aí cooperando com o trabalho da nossa Convenção Geral, fazendo parte da diretoria do CNJ, que é o Conselho Nacional da Juventude, órgão responsável, inclusive, pelo evento que vai acontecer no final de semana aqui na cidade de Porto Velho. Entendi. Então esse evento agora ele é pelo Conselho Nacional da Juventude e reúne jovens do Brasil todo, líderes da juventude do Brasil todo. Sim, nós estamos aí já na oitava edição, começamos esse trabalho apenas no período de pandemia. Obviamente não houve nenhuma edição, mas são vários estados que já foram contemplados com esse trabalho. A gente sempre tenta mudar um pouquinho, né, para poder viajar e conhecer e compartilhar esse trabalho com todas as regiões do Brasil, e recebemos, obviamente, lideranças e representações, eu não vou dizer de todos os estados, mas de uma boa parte. Aqui em Rondônia, obviamente, como eu disse, como é um povo diferenciado, será já o maior fórum nessas 8 edições. Cada livro é como um filho, tem a sua dor de parto, né? E toda a sua gestação, e uns são mais difíceis do que os outros, mas a gente percebe um resultado especial quando recebemos, em especial, testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformadas através de algo que leu em nossas obras, de um líder que chega de repente e diz: olha, eu tinha uma concepção totalmente errada ou muito fechada sobre liderança de jovens, e o teu livro acabou abrindo a minha mente, né, as minhas perspectivas. Hoje eu sou um líder diferente. Então a obra, na verdade, ela é apenas um meio para que a gente possa levar uma mensagem e trabalhar na mente, né, dessa liderança, dessa juventude, fazendo com que eles estejam cada vez mais buscando se blindarem dos ataques do mal e ocupar o seu papel na sociedade como agentes de Deus na Terra. A gente falava hoje também, em um dos programas que você apresenta, sobre a questão do propósito, né? Eu sei que Miles Moore disse que a maior tragédia da vida não é a morte, mas é viver sem um propósito, que é mais trágico estar vivo e não saber o porquê, do que morrer e não experimentar a vida. Então, cada um de nós tem um propósito, e nós precisamos desempenhar essas funções, usando os dons, talentos e a instrumentalidade que Deus entrega em nossas mãos para cumprir esse propósito. Porque, embora todos nós busquemos chegar ao céu, e para aqueles que têm certeza da salvação, é um presente maravilhoso, é a maior dádiva que alguém pode ter, é de ser feito filho de Deus através de Cristo Jesus e chegar ao céu. Mas a grande pergunta é: tudo bem, está com seu passaporte garantido, está vivendo em santidade, mas e quando você chegar diante de Deus e o Senhor perguntar: o que você fez com os dons, o que você fez com os talentos que eu te dei? Eu te coloquei, te plantei na terra
para você cumprir um propósito. O que você fez da sua vida? Você deixou tudo para amanhã, acabou se envolvendo com as coisas desta vida e esqueceu de cumprir o propósito. Então hoje o que eu mais tenho focado na minha vida, seja através do meu ministério como pastoreio de jovens e adolescentes, seja escrevendo os meus livros, seja produzindo os meus filmes, tudo isso se resume a essa palavra, propósito. E para que eu possa alcançar esse propósito, eu tenho que ter foco, né? E tenho que não me empreender com aquilo que me tira desse foco, não me embaraçar com as coisas dessa vida. Porque toda vez que alguém se levanta, e os grandes homens da Bíblia, os grandes homens da história não foram diferentes, toda vez que alguém se levanta para fazer projetos grandiosos para Deus, os ataques também são grandes. De outro lado, Eclesiastes 9:10 diz: tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o com o melhor das tuas forças, porque para a sepultura onde você vai não há engenho, sabedoria, nem outra coisa mais. Ou seja, Deus nos dá oportunidades. Há uma frase, até dentro do contexto missionário, mas que se aplica também para todos os nossos projetos de vida. A obra de Deus, que fala dos projetos também que Deus nos dá, ela começa difícil, torna-se impossível e aí é feita. Entendeu? Porque o gestor de tudo isso tem um nome, é Deus, né? É o Senhor, e Deus. Ele é que nos capacita e nos dá as condições. É muito boa essas suas palavras, né? Você dá o passo e Deus vai colocando o chão e você segue a caminhada. Mas nós estávamos falando no início que primeiro veio o filme, você primeiro roteirizou o filme e depois surgiu o livro. Mas como que surgiu essa ideia de começar a produzir os filmes, de se tornar um cineasta? Em muitas coisas da minha vida eu sempre fui um autodidata, assim que fala, né? É assim. As pessoas que às vezes não têm uma formação naquela área, minha formação profissional é na área de direito, eu sou advogado por formação, mas o meu sonho sempre foi me formar em jornalismo. Eu sempre fui envolvido com rádio, trabalhei em rádio 20 anos da minha vida, hoje não estou mais devido a outras ocupações, mas trabalhei em rádio, trabalhei em jornais, escrevi algumas coisas, então sempre voltado para essa área da comunicação. Então, de alguma forma, eu já tinha um pouquinho dessa área na veia. Em 2008, quando eu assumi a mocidade, de 2008 para 2009, no meu primeiro ano, então Deus incomodou meu coração. E o próprio Maires, que eu citei agora sobre propósito, por que eu cito tanto ele? Porque eu tive a oportunidade de assistir uma palestra dele em 2010, em Águas de Lindóia, e ele falava muito sobre visão, né? O maior dom que Deus te deu não foi o dom da vista, foi o dom da visão. Porque a vista é a capacidade de você olhar com os seus próprios olhos, mas a visão é a capacidade de, pelos olhos da fé, enxergar além do que os olhos físicos podem ver. Eu tenho uma ministração, uma pregação minha, que eu prego sobre o cego Bartimeu. E o título da mensagem é O Cego que Tinha Visão. Ou seja, Bartimeu não conseguia enxergar com seus próprios olhos, mas pelos olhos espirituais ele sabia que quem estava ali era o Messias, tanto que ele grita e diz: filho de Davi, né? Ele sabia que da descendência de Davi viria o Messias prometido. Trabalhei muito tempo na área da comunicação, mas um dia, lendo uma matéria, e essa matéria ela dizia que 58% dos jovens cristãos se desviavam na universidade. Foi feito por uma organização dos Estados Unidos, mas replicada no Brasil. Percentual muito alto, né? 58%. E o dado não foi diferente. Eu acho que hoje está até maior do que isso. E o que ocorre? Então eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, me dá um projeto que possa mostrar para os jovens que o mundo não compensa. E na época você já estava liderando jovens. Já liderando, mas no meu primeiro ano, né? Eu sou lá de Imperatriz. O Maranhão é a segunda cidade do Maranhão depois da capital, né? Em termos populacional, de renda, etc. E tal. E aí o que ocorre? Eu fiz uma oração a Deus e disse: Senhor, me dá um projeto que possa mostrar. Assistindo a um filme chamado Prova de Fogo, Deus então fala comigo e diz: você vai fazer cinema cristão. Eu disse: mas eu, no interior do Maranhão, sem dinheiro, sem nada, filme é muito caro. E que ano foi isso aí? Isso foi em 2009 que nasceu o projeto. Acho que o maior desafio foi acreditar realmente que Deus havia me dado aquele projeto, porque para mim naquela época era algo que fugia da minha realidade. Sim. Não que fosse impossível, para Deus nada é impossível, mas entendendo a minha realidade social, econômica, cultural.
Enfim, eu não estava num centro de produções de cinema, eu estava no interior do Maranhão. 2009, quando eu penso que Prova de Fogo já tinha ali em 2009, eu penso que estou ficando velho mesmo. Tá, verdade, estamos ficando. E aí o que ocorre é que Deus falou comigo, foi confirmando isso através de alguns pastores. Escrevi uma história de um filme chamado Renúncia, a história de uma garota da faculdade, que vai para a faculdade, lá ela se desvia. Quem não assistiu ainda, assista. Exatamente esse roteiro aí que te incomodava bastante. Me incomodava. Produzimos o filme e depois de produzida, claro, usando atores da igreja, a equipe técnica da igreja, Deus foi confirmando, usando um irmão aqui, outro ali para ajudar. Eu até tenho um testemunho, a gente precisava comprar um equipamento, o equipamento custava um valor muito alto, mas Deus usou um empresário, um irmão da nossa igreja, que eu nem sabia, que Deus já estava falando em sonhos com ele sobre isso, e ele patrocinou o equipamento que a gente precisava. E quando eu vou pegar essa dica aí e orar também a respeito disso, para Deus prover também. Deus, não, mas ele provê. E quando eu estava com o projeto pronto, e aí me veio a ideia de ligar na CPAD, não para lançar o filme, mas para que eles pudessem ajudar na divulgação. Eles gostaram do que viram e me fizeram uma proposta para lançar o filme pela CPAD como o primeiro filme das Assembleias de Deus no Brasil. Então você imagina ali 1 milhão de revistas na contracapa, Renúncia, o primeiro filme das Assembleias de Deus no Brasil. Para uma igreja que nem assistia televisão antes e agora está produzindo um filme, então isso causou um alvoroço muito grande. As pessoas, que filme é esse? Né? Ninguém conhecia Luaran, ninguém sabia quem era ele, mas todo mundo sabia que a Assembleia de Deus tinha feito um filme. E foi uma grande bênção, foram milhares e milhares de almas que se converteram a Jesus. E até hoje eu recebo testemunhos de pessoas que foram transformadas, edificadas, que mudaram sua perspectiva de vida através desse filme. E foi o primeiro de 4 que eu já produzi. Que interessante, né? E esse filme foi lançado então em 2009 também? Não, 2009 começou o projeto. O projeto. Ele foi lançado no final de 2011. Entendi. Então até concluir aí demorou aproximadamente quase 3 anos. Quase 3 anos. 2 anos e 7 meses mais propriamente. No início enfrentou algumas resistências ali, até mesmo no próprio ministério, talvez? Eu acho sim que talvez a maior resistência foi das pessoas realmente acreditar que eu estaria produzindo o filme. Muita gente levou isso na brincadeira, é uma peça, é um teatrozinho da igreja que ele vai filmar, ninguém tinha a dimensão do que o projeto se tornava. Mas como eu já estava 1 ano à frente da liderança, então eu acabei trabalhando com pessoas que estavam na minha equipe, com amigos próximos, com jovens potenciais. Essas pessoas acreditaram no projeto e vieram, não sabendo elas também o que Deus tinha reservado. Mas, todavia, entretanto, Deus escolheu cada pessoa, cada peça para o seu devido lugar, e o mais importante é o resultado. Obviamente, um filme sem grana, feito no Maranhão, eu não posso comparar tecnicamente falando a uma produção hollywoodiana, é injusto. Mas eu não gostei desse ator, mas eu não gostei disso. É injusto eu querer comparar um filme que foi feito, enfim, com pessoas que não eram profissionais, com um filme feito por uma produtora em São Paulo, no Rio de Janeiro, com pessoas da Globo, da Record. Então, assim, dentro do que eu tinha, eu procurei dar o meu melhor. E o mais interessante disso tudo é que, embora fosse um filme simples, mas a mensagem dele muito cativante. Os jovens, muito forte, né? Os jovens se identificaram com aquela mensagem e tiveram como um alerta, como um direcionamento de vida. E o mais importante é que a mensagem foi pregada. E eu fico muito feliz com isso. O próprio título do filme, ele já diz tudo. Renúncia. Suas escolhas definem o seu futuro. Então a ideia do filme é mostrar para o jovem, eu digo porque até hoje ele continua ainda alcançando corações. É mostrar para a juventude que o mundo não compensa, que o mundo jaz no maligno. Né? O próprio apóstolo Paulo, ali no capítulo 12 do livro da Carta aos Romanos, ele vai falar sobre uma transformação de mente, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então Paulo fala sobre uma renovação de mente, porque ele entende que a mente é o principal território onde o diabo, o inimigo das nossas almas, busca para destruir qualquer pessoa, em especial o jovem. É por isso que quando um jovem chega na faculdade, ele é tão atacado por essas ideologias progressistas, através, enfim, dos ensinamentos marxistas que são lançados na faculdade. E se esse jovem não tem um conhecimento
profundo das Escrituras Sagradas, qualquer vento leva. E aí onde a gente acaba tendo um resultado tão alarmante de jovens que se afastam da fé. O que você enxerga hoje em dia as universidades, principalmente universidades públicas, né? Porque parece que essa pauta progressista, essa pauta esquerdista, ela tomou conta das universidades públicas de cima e embaixo, desde o corpo docente até os alunos. Então a gente vê que hoje as universidades, principalmente as públicas, têm sido um local assim, de formação dessas pautas, né? E quando alguém diz o contrário, eles começam a rotular: você é um fascista, um machista, surfista, skatista, tudo que é isso, eles acabam colocando ali na pessoa que não concorda com essas pautas progressistas da esquerda. Segundo pesquisas, 80% dos professores universitários são declaradamente progressistas. Defendem feminismo, aborto, ideologia de gênero, marxismo cultural, relativismo moral e todas essas outras pautas que deturpam os nossos valores, que deturpam a família. Esses outros 20% não quer dizer necessariamente que são conservadores, mas eles são aqueles que preferem não se manifestar, declarar ao seu lado da história. Mas o número de professores conservadores nas universidades é muito pequeno, porque acaba que quando eles se manifestam, eles são até atacados diretamente, são podados pelos diretores das universidades. Então, assim, é uma guerra muito injusta, eu digo uma guerra dentro, porque a gente sabe que existe uma guerra espiritual também. Sim, e às vezes o próprio conservador, ele não vai querer estar nesse ambiente, e às vezes foge disso, né? Então, assim, infelizmente as universidades, em especial as universidades públicas, elas têm esse problema, sim, e muitas mentes têm sido atacadas diretamente. A gente sabe que esse ataque da mente humana, ela não começa quando Paulo fala aos romanos, ela começa no jardim, né? Deus criou o homem, criou a mulher, colocou no jardim para que pudessem dominar sobre a terra, serem felizes, procriar e realizar o grande plano de Deus para a humanidade.